De novo, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Pastor, eu ouvi e não entendi nada. Mas agora você vai entender. Zorobabel era um cara simples. Era um cara que não tinha aquela moralzona, aquela evidência. Ele não era um cara importante no contexto. Mas um dia, um rei chamado Ciro o Grande, depois de 70 anos que o povo de Deus estava escravizado na Babilônia, esse rei liberou o povo de Deus para voltar para a terra prometida, para a terra de Israel, Eretz Israel. E aí, eles teriam que fazer algo que os incomodava, porque 70 anos antes, um rei chamado Nabucodonosor tinha invadido Israel, destruído, derrubado o templo, e esse templo ficou 70 anos derrubado. Agora, 70 anos depois, o rei Ciro liberou o povo para voltar para lá. Já não era mais Nabucodonosor, o sucessor dele também já tinha morrido. Agora temos um rei novo que Deus abençoou, colocou no coração dele a misericórdia, e ele libera o povo para voltar para lá. O que Deus está querendo falar para você? Deus está te dando de volta coisas boas que você um dia perdeu. Mas Deus manda agora esse pastor falar algo mais para você. Talvez o seu pai tenha perdido algo, talvez o seu avô tenha perdido algo que seria importante para você hoje. Você pode ver que é algo que foi perdido 70 anos antes. Então a maioria das pessoas que vieram escravizadas já tinham morrido, porém a descendência tomou posse de novo daquelas terras, e Deus está mandando dizer para você que Ele vai restituir coisas nessa campanha do domingo da prosperidade na tua vida, em nome de Jesus. Zorobabel, então, ele é um cara que ele tem um talento. Diga, repita, um bom pedreiro. E um bom pedreiro, ele vai precisar de um prumo. Diga, prumo. Vocês sabem o que é prumo? Sabe o que é prumo? Prumo é um instrumento que o pedreiro usa para que a parede não fique torta. Se for só no zoiômetro, ela pode ficar torta, por mais que o cara seja esperto. Então, o prumo é importante. E ninguém dava muita coisa para Zorobabel. Só que ele é quem foi escolhido para ser o líder da reconstrução do templo. Tem até uma frase bíblica que às vezes a pessoa nem sabe que é um versículo, porque tem uma música que tomou conta dessa frase aqui no Brasil, que diz: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Isso é um versículo bíblico que o cantor, a cantora pegou e ficou lindo. Por quê? Porque Zorobabel vai até lá e ele vai liderar milhares de pessoas e o templo será, diga, reconstruído. Eu disse para você que Zorobabel era famoso? Não era. Ele era rico? Não era. Ele era importante? Não era. Não despreze o tempo dos pequenos começos. Diga, não despreze o tempo dos pequenos começos. Às vezes a gente despreza o tempo em que a gente não tem grana. A gente acha que porque nós não temos, eu sonho ter tal coisa, mas eu não tenho dinheiro. Eu sonho fazer tal coisa, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho estudo, mas eu não tenho chance para com isso. Não despreze o tempo dos pequenos começos. Na Bíblia nós temos um caso aqui, vai lá em Juízes agora. E onde fica Juízes, pastor?
Fica depois de Josué, lá no Antigo Testamento. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Depois de Josué e antes de Rute. Capítulo 6. Um povo chamado Midianitas estava guerreando com o povo de Deus. E o povo de Deus morria de medo dos midianitas, porque os midianitas eram poderosos. Aí, quando os midianitas chegavam, o povo de Deus fugia. O povo de Deus tinha muito medo. Eu tenho medo, pastor, de abrir aquele negócio. Eu tenho medo de fundar aquele negócio. Eu tenho medo de enfrentar aquele trabalho que eu não tenho experiência. Eu estou tendo medo desse desafio. Não temas, por favor. Não temas, porque você tem um talento aí dentro de você que você não sabe que tem. Eu vou provar agora aqui. Um homem chamado Gideão, jovem, ele, mesmo com aquele inimigo lá, ele vai malhar o trigo no lagar. Olha o versículo 11. Capítulo 6, versículo 11. Você vai se ver nesses versículos aqui. Então veio o anjo assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. O que ele estava fazendo? O lagar é o lugar onde a gente amassa a uva para fazer vinho. Então tem aquelas paredes assim, aquela muretinha, e ele estava malhando o trigo ali, ó, escondido, porque ele estava com medo. Porque se nenhum midianita visse ele ali malhando, ele conseguiria sustentar a sua família. Então ele ficou ali, com medo. O anjo, na sua Bíblia está anjo com A maiúsculo, e Senhor está com todas as letras maiúsculas. Aqui não é um anjo, tá? Aqui é o próprio Deus, ok? O anjo do Senhor chega nele, ele está lá. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: todo mundo lê aí, 1, 2, 3. Espera um pouquinho, mas ele não estava atrás da mureta com medo dos caras? E Deus chama ele de homem? O que Deus está fazendo com ele agora? É o mesmo que Deus está fazendo com você. Deus está motivando o cara, porque o cara está com muito medo, e Deus o chama de homem. O normal o que é? Olha o medroso ali, ó. Olha o medroso ali, não é assim? Que as pessoas falam conosco, olha o medroso ali. Mas Deus olha para ele e diz: o Senhor é contigo, homem. E nessa noite, você que está com medo de alguma coisa que pode estar acontecendo na tua vida, seja uma enfermidade, seja um problema familiar, seja um problema sentimental, seja um problema econômico financeiro, o Senhor é contigo, mulher valente, homem valente, e Deus está agindo na tua vida, naquilo que você não pode agir. Só que tem momentos da gente que a gente se acha muito pequeno. Vamos ver aqui, ó. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu. A maioria das Bíblias, esse Senhor meu é com S minúsculo, não é assim? Algumas maiúsculo, outros minúsculo. Vamos lá. Se o Senhor, agora sim, toda letra maiúscula, é conosco, está falando de Deus. Se Deus é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Quem é esse cara? Roberto Carlos. Esse cara sou eu, não é? Por que aconteceu isso na minha vida? Por que as coisas não dão certo? Por que eu fui atrás do sim e recebi o não? A gente fica debatendo isso. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor Ele já colocou a culpa em Deus. Deus nos desamparou, tirou o amparo e nos entregou nas mãos dos. Então Deus chega em você e fala: homem valente. Quem está falando isso para você? E você fala: ah, Senhor, ah, Deus, que é isso? Por que
está acontecendo conosco. Deus, então, fala de novo com ele. Deus quer o motivar. E Deus quer nessa noite te motivar. Deus me trouxe aqui nessa noite para te encher de força e dizer que vai dar certo dessa vez, em nome de Jesus. Então se virou o Senhor para ele e disse: olha aqui, ó, vai nessa tua... Está chamando ele de forte. Diga, forte e valente. Percebeu? Percebeu? Quando o cara murmura, quando o cara está para baixo, Deus levanta o cara e fala: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus está dizendo: essa semana você vai, que eu vou fazer as oportunidades se sentirem atraídas por você. As oportunidades vão se sentir atraídas por você. De novo, as oportunidades vão se sentir, agora diga, atraídas por mim. Isso, toma posse da palavra, em nome. Mas ele estava desmotivadaço. Esse cara estava na lona, hein? Olha o que ele responde para Deus: eu creio que se o próprio Deus chega em mim, eu não ia hesitar tanto como Gideão. É o próprio Deus que está falando com o cara. Olha o que ele responde para Deus: ai, Senhor meu, não dá raiva? Você conhece gente assim, não? Você conhece gente que você fala assim, vai dar certo? Não sei. Ai, vai dar errado, mas não tem jeito. Ai. Toma uma rede, vai. Vou balançar você nessa rede aí, pronto, fica aí. Ai, Senhor meu, com que eu livrarei Israel? Como eu vou montar essa firma? Como eu vou vender? De onde vai vir os clientes? Ai, Senhor, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Manassés é uma das tribos de Israel. Era mais ou menos como se você e eu disséssemos: conhece o Oeste Paulista todinho? Prudente a Rosana, até Panorama, Pauliceia, depois até Marília, até Pompeia, até aqui. A minha família é a mais pobre da região. É a mais pobre. Então, veja bem, ele é um cara que nem no pequeno começo ele está, porque a família dele é a mais. Agora, fora que a família dele é a mais pobre, pode piorar, quer ver? E eu, o menor. A minha família é a mais pobre, e entre os mais pobres da minha família, eu sou o último da fila. Diga misericórdia. Vai ser pessimista assim? Mas Deus diz: já que eu estou contigo. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Aleluia. Deus manda dizer para você: não despreze o tempo dos pequenos começos. Às vezes a gente começa pequeno. Tem um homem que morreu agora, o ano passado, chamado Senor Abravanel. Já ouviu falar dele? Já? Diga, Silvio Santos. Como é que ele começou? Como é que ele começou? Vendendo caneta. Ele era camelô. O que Deus tinha dado para ele de diferente? Aquela voz maravilhosa que ele tinha, né? A voz do Silvio Santos, inconfundível. Então ele chegou. Só que ninguém conhecia o Silvio Santos. Ele não era Silvio Santos. Ele era Senor. O nome dele até não ajudava. Senor, né? E ele ia vender caneta. E ele vendia perto daqueles lugares ali no Rio de Janeiro, onde estava começando muito os escritórios, entendeu? As faculdades. E aí lançou a caneta Bic, porque antes a caneta era só a caneta tinteiro, né? Só a caneta tinteiro. Lançou a caneta, não existia, gente, não existia, viu? Caneta esferográfica, viu? Não existia, diga misericórdia. E aí lançou,
ele trabalhava 2 horas por dia. Ele chegava um pouco antes da aula começar. Olha a caneta boa, olha, você vai usar essa caneta, você vai tirar boa nota na prova. E ele vendia, pagava tipo R$1 na caneta, vendia por R$5, e todo mundo comprava. Aí ele ia lá, comprava mais caneta, e aí a hora que chegava na próxima aula, chegava 1 hora antes e vendia caneta adoidado, porque ninguém tinha caneta quase. As pessoas não estavam acostumadas com aquilo. E foi assim que o Silvio Santos começou. Não despreze os pequenos começos. Ali ele aprendeu a se comunicar. Ele não só ganhava dinheiro vendendo caneta. Ele aprendeu a criar uma empatia com as outras pessoas. E essa empatia ele levou para o rádio e depois ele levou para a televisão. Quem está entendendo o que eu estou falando? De repente o seu talento é fazer comida. Então você vai vender comida, e depois você vai fabricar comida, e depois você vai vender mais comida, e depois você vai contratar gente para fazer a comida, para você vender, e você daqui a pouco está vendendo 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 marmitas por dia, para a glória de Deus. Conseguiu entender isso? Às vezes o seu talento é ensinar, e você é professor, então por que você não pensa aos poucos em montar a sua escola? Daqui a pouco, você tem que sonhar, diga, começar pequeno, não desprezar os pequenos começos, mas sonhar grande. Você pode começar pequeno, mas você vai sonhar grande. Eu vou contar um pequeno testemunho aqui. Algumas pessoas já sabem, né? Vai valer. Quando eu vim para Presidente Prudente, aqui à minha esquerda, aqui, ó, tem uma rádio chamada Rádio Comercial. Trabalhei nessa. Aliás, esse prédio aqui, eu lombei tijolo e ajudei a construir esse prédio aqui, 2, 3 andares ali. Era o meu melhor patrão da minha vida, tive bons patrões, mas o meu melhor, o cara que era dono dessa rádio, chamava Newton Mescolotti, inesquecível. Eu amei tanto esse homem que quando ele morreu, eu fui até o velório e não entrei. Fiquei uns 50 metros, que eu não conseguia, entender, né? Entrar em mim que aquele homem tão bom tinha morrido. Um homem extraordinário. Vamos lá. Quando eu cheguei aqui, ele é um homem extraordinário e me contratou por um salário mínimo. Eu ganhava um salário mínimo. Quanto? E naquela época eu era casado e pagava aluguel. Diga, casado, pagava aluguel. Ganhava um salário mínimo. Mas eu achava, nessa época não tinha esse prédio, a rádio era no calçadão em frente em cima da Tângera ali. Eu achava, quando eu vim para cá, que eu ia estar chegando na rádio mais ouvida. Só que eu cheguei aqui, ela era a 4ª colocada. E tinha 4 rádios, ela era a 4ª colocada. Tinha a Rádio Presidente Prudente, que era a primeira. Quem é que estava lá na Rádio Presidente Prudente? O ex-prefeito Ed Thomas. Ele era o comunicador lá, e ele era campeoníssimo de audiência. Depois tinha a Rádio Difusora, depois tinha a Rádio Piratininga, a Rádio virou Cidade, e depois a Comercial, de misericórdia. Aí eu cheguei, eu era o último colocado, e tinha pesquisa a cada 90 dias do Ibope. Você sabe quando você vai vender para o anunciante quer saber que lugar você está. 4º, recém-chegado. Aí eu falei, misericórdia, o que eu me envolvi aqui, né? Não dá nem para pedir aumento, estou em 4º lugar. Mas não era 4º lugar assim, era mais ou menos assim. A Rádio Presidente Prudente tinha 90% da audiência. E 10% dividia para os outros 3. E eu era o último. Diga misericórdia. O pior é que na Prudente tinha um cara, foi meu amigo até ele morrer, ele já faleceu, um homem extraordinário, meu amigo, que voz que aquele homem tinha. Alguns de vocês vão lembrar que eu estou na palavra, tá, gente? Então eu estou num pequeno começo, eu estou chegando com 21 anos de idade, a mala no saco, cadeira no nó, e o meu capital era uma Caloi 10, como eu já falei para vocês. O que aconteceu?
Tinha um cara na Prudente, que ele foi eu gosto muito de frases, ele era o melhor frasista que eu já conhecia, era esse cara, chamava-se Galileu Silva. Alguém já ouviu falar desse cara? Levanta a mão quem já ouviu falar. Galileu Silva. Tinha uma voz, tinha uma vinheta dele, por incrível que pareça, Gabriel, o voto era no papel, não era na máquina, era no papel. Então você votava lá no papel e você colocava na urna. Para apuração dos votos, era 200 pessoas lá em volta daquelas mesas e demorava 3 dias para você saber quem era o prefeito. E as rádios faziam cobertura e todo mundo ficava ali, né, assistindo, ouvindo as rádios para saber quem aqui ia ganhar a eleição. Então ele tinha uma vinheta, a vinheta dele era assim, ó, olha só, alguns aqui já ouviram isso, ó. Da boca da urna para o ouvido do povo. Quem lembra dessa vinheta? Levanta a mão. Todo mundo ouvia aquilo. Ele tinha uma outra vinheta. Um dia eu estava em casa, tinha acabado de chegar, não tinha dinheiro para comprar mortadela, coisa difícil mesmo. Aí eu liguei o rádio, entrou uma vinheta na voz do Galileu Silva. A vinheta dizia assim: eles tinham 90% da audiência, ok? Ok? E aí ele esfregou isso na minha cara, naquele dia que eu liguei o rádio. A vinheta era assim, ó: Rádio Presidente Prudente não é a única, mas é como se fosse. Nossa, que soco no meu rim! Eu já criei em Deus. E eu falei assim: Senhor, isso vai me motivar. E em 1 ano, essa vinheta será tirada, porque eu vou ser o primeiro colocado. Eu só faltava ir na sua casa e bater palma, ver que você estava ligado na Rádio Presidente Prudente e falar: muda aí pro meu programa, pelo amor de Deus, por favor. Fazia show em circo, batia de casa em casa, comercial nos bairros, e olha, o que você imaginar, eu fiz em 86, isso foi em 85, 86 teve a Copa do Mundo, aí nós fizemos uma promoção, né, com o jornal Imparcial, chamado Estou na Copa, com a rádio comercial e com o jornal Imparcial. O povo mandava carta, enchemos 2 Mercedes de carta, fizemos um show com Christian Ralph em frente à catedral, que o bispo liberou lá para nós, colocamos 10.000 pessoas lá, e ali nós ganhamos a Rádio Presidente. A pesquisa saiu. Reginaldex estava com 72% de audiência. O resto dividia para todas. No outro dia, fui no jornal, com autorização do meu patrão, e falei: pessoal aí da outra rádio, mudou a coisa. Tira a vinheta, porque há 1 ano atrás era verdade. Agora somos nós. Na frente. Não despreze o tempo dos pequenos começos. Quanto eu falei que eu ganhava? 12 meses depois, nesse 1 ano, eu ganhava, nessa mesma rádio, 12 salários mínimos por mês. 12 salários mínimos por mês. Sabe qual foi minha oração quando aconteceu isso? Quer saber? Eu já era dizimista. Então eu falei para Deus: você quer uma dica para você ganhar mais? Quem quer uma dica para ganhar mais mesmo? Levanta a mão. Uma dica para ganhar mais rápido. Então eu vou te dar essa dica. Eu falei para Deus assim: Senhor, eu ganho 1 salário mínimo por mês. Senhor, o meu dízimo, que eu não era convertido, mas eu era dizimista. Olha que interessante, né? Eu não era, mas eu era. Eu sou judeu. Judeu, ele confia no dízimo. Ele confia nisso. Então, eu disse assim: Senhor, diga comigo: Senhor, que eu possa entregar o meu dízimo 10 vezes mais do que eu entrego hoje. Entendeu?
Eu não pedi para Deus me dar, se fosse hoje, 13, 14 mil reais de salário. Não foi isso que eu pedi. Eu falei que eu queria dizimar 12 vezes mais. Quem está entendendo o que eu estou falando? A matemática é a mesma? Sim! Mas Deus se agrada quando você fala, eu quero entregar mais na tua obra. Deus viu que eu era fiel no pouco que eu ganhava, Ele sabia que eu não iria me desviar, e um ano depois, o que eu ganhava 12 meses antes, eu dizimava mais do que eu ganhava naquela época, porque eu ganhava 12 vezes mais. Naquela época, eu dava mais de um salário de dízimo, e de oferta eu dava outro salário, porque eu nunca tinha sonhado ganhar tanto dinheiro. Você está entendendo? 21 anos, né? O que você vai fazer com 12 salários mínimos com 21 anos, não é mesmo? Sim ou não? Você não tem noção. Eu quero dizer para você que em um ano, Deus pode fazer na tua vida. Como é seu nome? Diego. Recebe, viu, Diego, essa palavra. E o seu? Marcelo, recebe, viu, em nome de Jesus. Deus quer falar com vocês hoje. E Deus quer falar com você. Deus pode fazer na sua vida, em poucos dias, em poucos meses, o que você espera há muito tempo. Diga, prosperidade e riqueza haverá na minha casa. Escuta isso. Tem uma moça chamada Ruth, você está em Juízes, volta o livro anterior, o livro posterior, ao invés de voltar, vai para frente, diga, Ruth. É um livro que tem 4 capítulos. Terminou Juízes, você vai em Ruth. Enquanto você vai, eu digo, Gideão recebeu a palavra, venceu os midianitas, virou juiz de toda a nação, ficou multimilionário e nunca mais foi o mesmo. Passou a ser valente. Por que a pessoa achava que não era valente? Porque às vezes a gente vai apanhando tanto da vida que a gente começa a se diminuir. Eu não sou bonita o suficiente, eu não sou rico o suficiente, eu não tenho o talento suficiente, eu não tenho estudo suficiente. Deus tem mais do que o suficiente para você. Acharam Ruth? Outra que começou pequena. Depois do culto eu vou ungir a sua mão, hein? Bem aqui, ó. E essa semana Deus vai fazer um milagre na tua vida. Ruth, ela morava em Moabe, que é outro país, e ela um dia olhou para um rapaz, se apaixonaram, se casaram, mas o rapaz morreu, ela ficou viúva. A sua sogra, Noemi, também ficou viúva. Ela tinha uma outra cunhada chamada Orfa, que era casada com o irmão do seu marido, também morreu o marido dela, elas ficaram viúvas. Aí Noemi falou, eu vou voltar para Belém. As duas falaram, nós vamos. Mas depois, caiu a ficha. Noemi falou para as duas, olha, mas vocês voltarem, porque lá em Belém vocês não serão valorizados. Aqui vocês podem achar outro marido. Lá entre os judeus, os homens solteiros procuram se casar com mulheres virgens. Os homens solteiros, diga solteiros. Um rapaz que nunca tinha casado, ele procurava uma virgem para se casar. E fora isso, uma virgem que fosse judia. E você é estrangeira, você é moabita. Vocês não vão ter chance de casar. Orfa pensou bem e falou, ela está certa. E voltou. Mas Ruth falou isso aqui, ó. Versículo 16. Essa é uma das frases, na minha opinião, mais lindas da Bíblia. Uma das frases mais lindas da Bíblia é esse versículo aqui. Disse, porém, Ruth, não me instes, ou seja, não insista, para que te deixe e me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu,
e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Nossa! Eu uso de vez em quando esses versículos em ministração de casamento, que eu acho que isso aí é uma declaração extraordinária, sim ou não? Sim. Essa moça, ela voltou com Noemi para Belém. Quando ela chega em Belém, olha o que aconteceu, aí mesmo, nessa mesma página, para você ver o que é a vida. Versículo 19: então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela dizia: não me chamem Noemi, chamai-me Mara. Mara significa amarga, porque grande é a amargura que me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar. Que jeito? Diga: pobre. Por que, pois, eu me chamarei Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Agora olha para cá. Como é que ela voltou? Muito pobre. Presta atenção agora que você vai entender o que é o trem chamado gente. Toda a cidade falou o quê? Nossa, não é Noemi que um dia foi embora e agora voltou derrotada? Alguém aqui estendeu a mão para ela? Reparam no erro que você cometeu, mas não te dão a mão para te levantar. Reparam na sua falha, como repararam na dela, mas ninguém falou: ó, eu vou te dar uma cesta básica. Ninguém falou: ó, está precisando de alguma coisa? Não, eu vou te arrumar um emprego. Alguém falou isso? Não. É assim que é a vida. Quando essas... pastor, está acontecendo comigo. Pois quando essas coisas acontecem, é porque Deus vai agir na tua vida. Ele não deixa outra pessoa agir para que ele possa agir, e essa outra pessoa que podia te ajudar e não te ajudou, vai ver Deus agir na tua vida essa semana, em nome de Jesus. O que fazer? Vamos ver se é pequeno começo. Olha o capítulo 2. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Rute, a moabita, disse a Noemi: me deixa ir ao campo e apanharei espigas, diga, atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Diga, após os segadores. Por casualidade, ou seja, sem querer, entrou na parte que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Então agora olha para cá. Ela fala assim: ô sogra, a gente precisa comer. Não temos o quê? Havia uma lei lá em Israel, essa lei está em Levítico, que se você tivesse uma propriedade rural, então você podia colher, só que você não podia colher tudo. Um pouquinho você tinha que deixar sem colher, derrubava no chão, deixava lá sem colher. Para quê? Para que os pobres pudessem ir lá e colher para comer. Boaz era o homem mais rico de Belém e era solteiro. Homem bonitão, fortão, solteiro. Ele era do agronegócio, ele tinha uma grande empresa de agronegócio. Então, ela acabou indo até lá. Só que presta atenção nisso, quem é que podia pegar o resto que sobrou? As pessoas que eram judias, que eram de
Belém. Só que ela era moabita, não é isso? Então ela pegava o resto do resto. Primeiro iam os colhedores, né? Vai para exportação. Depois iam os pobres israelitas, os pobres belemitas, iam pegando o resto. E essa moça, ela era menos que a boia fria. Ela iria lá, ela não ia ganhar o dia de serviço, ela ia encher, se fosse hoje, uma latinha, um picuá, né, um embornalzinho, um pouquinho só, para poder se alimentar. Mas ela foi. Diga para alguém perto de você, não despreze os pequenos começos. Agora diga assim: Deus pode mudar tudo em uma semana. Deus pode mudar tudo em uma semana, em um mês, em um ano, em nome de Jesus. Quando uma moça vai para uma festa de 15 anos, quando vai para um casamento, ela é convidada para a madrinha, o que ela faz? Ela vai no salão durante o dia, não vai? Sim? Vai no salão, fica bonito. Agora, quando uma moça vai trabalhar de boia fria na roça, como é que ela vai? Ela vai de salto, salto 10, né? Ela vai de salto 10. É assim que ela vai? Não. Ela faz chapinha, vai na cabeleireira, passa um cachemir bouquet. Não. Um pó de arroz, um tabu. Quem é da minha época sabe o que eu estou falando aqui. Comprei tanto cachemir bouquet para minha mãe, você não tem noção. Comprar um tabu, né? Comprar um tabu para mim. Ele vai comprar tabu. Tinha uma vergonha de comprar tabu. Olha lá, homem, né? Comprar tabu, né? Ela foi com a roupa mais. Ela nem tinha roupa chique, porque ela era muito pobre. Mas ela foi com a roupa mais simples que ela tinha. Sim? Ela foi lá pegar, diga, o resto do resto. Manja o lance. 300 pessoas colhendo. 500, 600, 700 pessoas pegando o resto. E ela pegando o resto do resto. Não sobrava nada. De repente, todo mundo para. Quem está chegando ali? Cara com cara. Nossa, parece até que você estava lá na hora, hein? Todo mundo na torcida, hein? Todo mundo na torcida, hein? De repente chega o cara com o cavalo, quarto de milha, 120 mil reais. Só a, como é que chama? A sela, 40 mil reais. Em volta dele lá, 12, 14 cavalos e cavaleiros. O seu staff. O cara era rico, ó. O cara era grana mesmo, tem uma grana. Ele chega, todo mundo olha. 700 empregados, 1000 e poucos que estão colhendo os restos. Todo mundo admira aquele homem, porque aquele homem, ele sustenta a cidade, ele dá emprego para todo mundo. De repente ele olha para tudo, e tem as moças que trabalhavam na administração, as pessoas, era uma empresa que o cara tinha. De repente ele olha assim, ó, em cima do cavalo. Não. Para quem que ele olha? Para quem que ele olha? Para quem que ele olha? Eu quero ver. Rapaz. E a Ruth, acho que na hora falou assim: ai, se eu soubesse que esse homem olhar para mim, eu tinha feito pelo menos um penteado. Escova, eu tinha feito uma escova, pastor. Ruth olha. E os olhos dele se... E aí você vai ler a Bíblia, é mais ou menos assim, ó. Boaz chega lá no seu comandante, no seu capitão lá, no seu gerente. Quando um homem quer perguntar de uma mulher, ele fala assim: nós que somos, levanta a mão só os homens, nós somos desse jeito, As mulheres vão entendendo aí como é que o homem é. O homem chega no colega e fala assim: tudo bem aí? Como é que está a colheita aí? Tudo bem. Ele não quer perguntar da colheita. Ele não está nem pensando na colheita.
Deus já fuzilou ele ali. Ali Deus fuzilou o cara. Não tem mais escape. Aí ele fala assim: quanto saco hoje? 1.200 sacos. Opa, bacana, né? Me diga o seguinte, entendeu como é que é? O homem é assim. E aquela moça ali, ó. Eu nunca vi essa moça. Aí o comandante fala assim: essa aí é uma moabita viúva. O que é que o cara está falando? O cara está falando: coitada, né? Coitada, ela é uma moabita, ela é uma estranha e é viúva, não é mais virgem. Entendeu? O cara já cortou. Porque às vezes tem gente que, sem você saber, Ruth não sabia, já estava puxando o tapete dela. Mas Deus firmou os pés dela bem legal no tapete e ninguém tirou a bênção dela. E rapidinho aquele homem venceu. Eu vou utilizar a mesma palavra que eu usei para o trem de passar no rosto. Ele quebrou o tabu. Amém? Ele quebrou o tabu. E aquele homem, ele casou-se com aquela moça que era viúva, estrangeira, e o nome dela está no livro de Mateus, porque ela é uma ancestral. No livro de Mateus, na genealogia de Jesus, tem o nome de 4 mulheres. Ruth é uma delas, não era belemita, não era judia, mas foi honrada, e um dos ancestrais de Jesus, na sua genealogia, é filho de Ruth com Boaz. Não despreze o tempo dos pequenos começos. Às vezes você fala assim: está dando tudo errado na minha vida. Não está, não. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da vida do teu filho. Deus está no controle da sua economia. Deus está no controle dessa situação que você está vivendo. Pastor, mas eu estou começando pequeno. Em um ano, Deus aumentou meu salário 12 vezes. Quantas vezes? 12 vezes. Agora presta atenção. Não é que eu estava ganhando um salário mínimo em janeiro, em fevereiro estava ganhando 2. Não é assim não. Com 11 meses, foi um salário mínimo até o 11º mês. Só que quando veio a colheita, veio tudo uma vez. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu me lembro até hoje, o dia que eu cheguei em casa. Cheguei em casa. Falei para a mãe dos meus filhos: eu não tinha dinheiro para comprar mortadela. Diga mortadela. Eu cheguei a procurar moedinha em casa para comprar pão e não tinha. Diga misericórdia. Aquele dia eu cheguei em casa e falei para a mãe dos meus filhos: vamos sair. Ela falou: para onde? Eu falei: hoje eu quero comer um lanche bem gostoso. 1 ano sem comer um lanche. Não tinha como comer lanche, não tinha dinheiro. Ela falou: tá louco? Né? Não era tempo de pagamento? Eu falei: não, eu peguei o meu pagamento, saiu. Ela falou: mas não podemos comer o lanche. Se nós comermos o lanche, não vamos poder pagar água, não vamos poder pagar luz. Eu falei: vai dar para pagar luz, vai dar para pagar água, vai dar para pagar lanche, vai dar para comprar Danone, vai dar para encher a geladeira, vai dar. Deus mudou a nossa vida. Mas Deus não queria mudar a minha vida. Deus quer mudar a vida de todos nós. E eu não estou falando só de dinheiro, não. De felicidade na família, de união. Eu estou brigado com meu irmão, Deus vai mudar o coração do seu irmão. Eu estou com problema com meu cunhado, Deus vai mudar o coração do seu. E se o problema for comigo, Deus vai mudar o teu coração. Mas Deus vai agir para a honra e glória do Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Nesse momento eu quero que você repita comigo: Senhor, me perdoe quando eu achei que nada ia mudar. Hoje eu recebo prosperidade. E essa semana, hoje é domingo, essa semana eu sei que o Senhor está fazendo algo bonito na minha vida. Talvez algo que eu espere há muito tempo comece a acontecer hoje. Acontecendo na minha vida algo que eu espero há muito tempo. Hoje o Senhor está fazendo nascer algo maravilhoso.
Eu recebo, Pai. Eu recebo. O perdão que eu peço é porque eu duvidei, talvez. Talvez eu fiz como Gideão, que duvidou, falou: não dá, não tem jeito. Mas tem jeito sim, Senhor. Hoje a tua palavra me revelou que tem jeito. Oh, o Senhor fez na vida de tanta gente, porque o Senhor não vai fazer na minha. Eu estou na tua casa. Eu vim buscar não apenas a bênção, mas o abençoador que és tu, Senhor. Enche-me, Senhor, agora de ti. Enche-me com o teu Santo Espírito. Opera em mim o teu amor. Coloca em mim a tua luz. Aleluia. Agora eu vou aumentar o volume, agora eu vou aumentar o som, e você vai pedir para Deus algo que você deseja, viu? Peça para Deus agora: o que é que você sonha? O que é que você gostaria que acontecesse essa semana na tua vida? O que é que você gostaria que Deus fizesse? Não tenha medo de pedir, porque Deus não tem limites. O limite seu é o seu limite, mas Deus não tem limite. Deus não tem limite. Deus traz à existência aquilo que não existe. Deus não tem limites. Deus não tem limites. Aleluia, aleluia. Deus não tem limites. Deus não tem limites. Oh, fala com Deus agora e diga: Deus não tem limites. Diga: o meu Senhor não tem limites. Eu quero pedir algo para Ele agora. Peça algo para Deus. Eu vou te dar 15, 20, 30 segundos para você pedir algo para Deus. Peça agora. Peça agora do seu jeito. Não precisa falar alto não, pode falar baixo. Do seu jeito, do seu jeito, do seu jeito. Toca Pai nisso. Toca nessa situação. Toca, Senhor, nessa situação em nome de Jesus. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. O começo pode ser pequeno. Zorobabel, ele fez o segundo templo até terminar a obra. Ruth se casou com o homem mais importante de Belém, ficou milionária. Todos aqueles que eram funcionários de Boaz passaram a ser seus funcionários. Boaz a amou. Ela encontrou um homem para amá-la de verdade. Gideão venceu os midianitas, e você vencerá a sua batalha. Talvez você tenha chegado aqui e dito: Senhor, mas eu não sou valente. Você é valente, é que você não enxerga a valentia, porque o pessimismo tomou conta de você. As batalhas, os puxões de tapete aconteceram com você, e você acha que você não é valente, que você não é forte, mas você é. Eu profetizo a tua bênção. Receba a força de Deus, viu? Receba a força de Deus, valentia de Deus. Receba a solução de Deus. Receba a vida que vem de Deus, que Deus é vida, Deus não é morte. Receba onde você está aí. Receba agora onde você está aí. O seu sonho é grande, então não importa o seu tamanho. Davi também era pequeno. Davi era pequeno, mas o sonho de Davi era grande. Davi cuidava de cabritos e de carneiros do seu pai, mas ele sonhava ser rei. Oh, aleluia, ele sonhava ser rei. E o seu sonho Deus vai realizar em nome de Jesus. Deus vai realizar em nome de Jesus. A mesma de manhã, tá? Deus vai realizar. Deus vai realizar seu sonho. Tem sonho que vai ser realizado essa semana. Aleluia, aleluia. Abra a tua boca agora e fale com Deus. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, peça, recebe. Oh, o que busca, busque, encontra, e a quem bate, bata, abrir-se-lhe-á. Deus está abrindo portas. Deus está fazendo você encontrar o seu milagre
e Deus está fazendo milagre, se sentir atraído por você. As oportunidades, a saúde, as riquezas, as bênçãos do Senhor estão descendo dos céus sobre a sua vida. Peça agora, peça agora, peça agora sem medo. Diga: eu creio que o meu Deus fará essa semana na minha vida o que eu espero há muito tempo, e a minha semana será de vitória. Diga: minha semana será de vitória. Fique de pé, levanta a igreja, levanta a igreja. A tua semana será de vitória, viu? A tua semana será de vitória. A tua semana será de vitória. A tua semana será de vitória. Oh, aleluia. Oh,